Olá, senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no canal Submundo Intelectual para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui justamente com a minha convidada de hoje, que eu vou pedir para ela se apresentar, Paty Silva, também conhecida como Preta de Rodinhas. Muito boa noite. Boa noite, Jônia. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar com vocês todos, essa noite. Maravilha. Bom, se apresenta para o pessoal, fala um pouco do seu trabalho, tá bom? Tá bom, olha só, eu sou comunicadora, eu também sou pedagoga, estou fazendo pós-doutorado em Sociologia na UFRJ, trabalho lá no Instagram também com produção de conteúdo sobre feminismo e relações raciais e sobre relações raciais e educação, que é o tema que eu me dedico há quase 20 anos. Eu passei a produzir para o Instagram há pouco tempo, tem um pouco mais de 2 anos. Até então eu produzia conteúdo sobre as minhas viagens, por isso que o nome é Preta de Rodinhas, que uma amiga que morava comigo, dividia apartamento comigo, falava: Paty, você viaja tanto, eu vou colocar rodinha no teu pé, rodinha da mala, entendeu? Botar no teu pé. E eu falei: pô, então é isso, é Preta de Rodinhas. E ficou, desde então, não mudarei, né? Já está espalhado dessa forma, desse jeito. E aí esse meu trabalho eu tenho colocado, né, algumas opiniões sobre esses pontos que eu citei antes, o que me causa alegrias e algumas tretas, mas a vida que segue. Maravilha, maravilha. Bom, agora que você já se apresentou aqui para o pessoal, vou colocar aqui para vocês as regrinhas do nosso chat, para todo mundo que de repente caiu por aqui, é novo no canal, enfim, tá bom? Você pode hoje aqui comentar com a gente, tá bom? Participar livremente do chat. Superchats serão lidos aqui ao final aqui do nosso bate-papo aqui, que serão perguntas, beleza? Então você pode mandar seu superchat aqui de qualquer valor. Você também pode, tá bom? Como eu falei, interagir com com outras pessoas aqui, né? Com outros integrantes no nosso bate-papo. Porém, já vou logo avisando, tá? Deixe a sua opinião focada no argumento, não na pessoa, beleza? Ataques e críticas voltadas à pessoa não serão bem-vindos aqui nesse bate-papo. Então, antes de mais nada, então vamos começar. Eu tô muito empolgado com esse bate-papo aqui hoje, né? Fazia um tempo que a gente estava tentando marcar, na verdade. Verdade, Nossa, estamos tanta correria, meu Deus. Isso mesmo. O que eu gostaria da gente começar falando é a respeito do seguinte, né? A gente aqui foca bastante em discussões voltadas para relacionamento, entre, por exemplo, dates, casamento, família, tudo que envolve a esfera de afetos também, né? Um pouco também de mídia, da questão mainstream. E eu queria que você comentasse, por exemplo, a princípio, o que te levou, digamos assim, a ter interesse nessas questões de relações, assim, voltadas para o homem negro, voltadas para a mulher negra? Não, no caso, o que eu estudo não teve voltado para relacionamento conjugal. Eu estava falando de relações raciais. Quando eu falo relações raciais, estou falando de temas que considerem a dimensão raça. Mas eu não estudo o relacionamento conjugal, conjugalidade ou matrimonialidade. Não, o que eu estudo são relações raciais na educação, especificamente. E agora também estou estudando no feminismo, que já é uma iniciativa independente. O que me levou a estudar, nesse momento, a questão do fazer um recorte de raça, mais gênero masculino, foi porque eu percebi que os dados desfavorecem muito os homens. E, academicamente falando, tem poucas pesquisas. As áreas de estudos de gênero são dominadas por mulheres filiadas ao feminismo. E então os estudos são, em maioria, voltados para problemas femininos. E quem analisa de fora, parece que os homens não têm problema algum. E isso é um equívoco. Então, eu fiquei muito assustada com os dados estatísticos relacionados a homens negros, especialmente a meninos negros, que é o foco da minha pesquisa de pós-doc. Eu estou estudando a evasão de meninos negros na escola. Hoje, eles são 70% de todas as crianças que evadem na escola, crianças e adolescentes. 70% é gente pra caraca. Você vai falar assim, olha, 70% de todo mundo que evade da educação básica no Brasil é menino negro, é muita gente. Alguma coisa está muito equivocada. Muita coisa está acontecendo. E eu fiquei bem interessada nesse tema, por conta dessa pungência assim, de dados, né? Porque é assustador pensar nisso. Também fiquei interessada pelos dados de violência.
Os homens negros são os que mais morrem, os homens são os que mais morrem no Brasil. E aí, dentre os homens, os negros são os que mais morrem, né, e tal. Então, assim, esse quadro alarmante me fez ter interesse em pesquisar homens negros. Eu acho que há poucos estudos no Brasil dedicados à masculinidade, ao homem, dentro do cenário de estudo de gênero. O cenário de estudo de gênero é dominado por mulheres, então as pesquisas são feitas por mulheres, para mulheres, de maneira tal que as políticas públicas foram construídas pensando em mulheres. Se até um tempo atrás a educação tinha um quadro de poucas mulheres no ensino superior, hoje em dia, na Universidade Brasileira, 54% são mulheres. O ensino superior brasileiro é de 54% de mulheres. Esse quadro já foi alterado, tá? A gente tem um hiato masculino. Essa tendência não é só no Brasil, não, é em vários países do mundo. Só que no Brasil essa discussão ainda não é feita de forma sistemática. Em outros países do mundo já está sendo feito há pelo menos 20 anos essa discussão. Vários pesquisadores estão apontando como essas políticas públicas que foram gestadas através do lobby feminista no parlamento, no executivo, o que for, elas dedicaram tanta atenção à mulher que acabaram, num efeito colateral, intencional ou não, prejudicando meninos e homens. Né? Então, aí, vendo esse cenário todo, lendo o que foi produzido no nível internacional, é que eu me interessei a estudar sobre homens negros. Excelente, excelente. Ó, vou mostrar aqui para vocês uma postagem aqui do Instagram aqui da Pet Silva. Olha só, se eu tivesse nascido homem, né, preto, já estaria morta provavelmente. Né? Sueli Carneiro, filósofo e uma das maiores intelectuais do país. E aqui você cita que meninos negros são as maiores vítimas do sistema educacional. 12 referências citadas. Foi isso que você estava dizendo até agora, né? Que os homens justamente têm essa predominância aí na questão de evasão escolar, baixa nota, reprovação, entre outras coisas, né? Dificuldade de leitura, começa a ler mais tarde e assim por diante, né? São esses dados, assim, que refletem aí nessa categoria de vítimas, né, do sistema educacional. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar também? Não, então, os meninos ele acabam sendo as maiores vítimas do sistema educacional, só que todo esse cenário, ainda que ele seja bem assustador, ele não tem uma visibilidade necessária em termos acadêmicos e até sociais. Se tem uma coisa que o feminismo fez de positivo para o feminismo, é colocar no debate público as necessidades das mulheres. Só que os homens não conseguiram fazer o mesmo. Eles ainda não conseguiram, eles estão sendo prejudicados, não só em termos sociais, do relacionamento, enfim, desses códigos sociais gerados por vários motivos. Não, estão sendo prejudicados em nível de estrutura social mesmo. Como eles não conseguem ter oportunidades educacionais ou de empregatícias, porque ela tem políticas voltadas para mulheres. Já vi aqui no meu trabalho numa universidade, tem seleção de bolsas de iniciação científica para meninas, para mulheres. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque já conversei até com uma professora que é muito amiga minha, falei, poxa, você está com uma bolsa aberta para a escola, a bolsa é para aluno de escola, né? Ela está fazendo trabalho numa escola da educação básica. Eu falei, poxa vida, essa bolsa aí de R$500 pode ser uma bolsa essencial para o menino ficar, para ele não desistir da escola. Você está colocando como critério ser menina. Então, você talvez esteja deixando de observar os dados de evasão e os dados de fracasso escolar entre a população masculina. Porque tem um imaginário que sustenta que a mulher e a menina, e quando negras, elas estão em piores cenários sociais. E não é verdade. Não é verdadeiro. Eu adoraria poder falar isso. Eu, como mulher negra, adoraria poder falar que eu sou a hecatombe da civilização ocidental. Mas não sou. É o menino e o homem negro. Eles estão numa situação muito mais fragilizada do que a mulher.
né? E quando o menino ele cresce, ele fica mais sujeito ainda à violência policial, já que o imaginário social coloca esse menino no lugar de delinquente. Só essa pessoa delinquente, normalmente a pessoa pensa no menino negro. Quando ela pensa num bandido, normalmente é um homem negro. Então, o homem negro, ele dificilmente consegue escapar desses estereótipos racistas. A mulher negra, em certa medida, ela consegue. Então você... A sociedade acolhe a mulher. É assim que funciona. A sociedade, de uma forma, acolhe a mulher, o homem não. A sociabilidade da menina na escola e adolescência, né, ela é feita ou pela família ou pela escola. Então, assim, excelente. Tem duas instituições muito importantes cuidando da sociabilidade da menina: a família e a escola. A do menino, não. A do menino, quando ele vira adolescente, é na rua a sociabilidade, entre os pares. Ele depende dos pares para fazer. E aí, quando é de uma família empobrecida, de um perfil social empobrecido, espera-se que aquele menino assuma já cedo o papel de provedor. Então, ele já fica num lugar que a escola não está criando um ambiente para ele. A escola reforça os estereótipos que não é para o menino. Se a gente olha, você está querendo falar porque o menino, para pedir para o menino deixar de ser menino. A escola quer que seja uma menina. Então, a gente já tem aqueles reforços implícitos. E uma necessidade real socioeconômica, tem todo o convite para o menino negro ir embora da escola. Você ir embora. Deixa eu só fazer um comentário. Você tinha falado, então, que o imaginário popular coloca a mulher negra e tal como provável vítima, fragilizada, precisa justamente de acolhimento e cuidado. Então, todo mundo olha para ela. E sendo que o homem negro, muito provavelmente, ele é visto como um potencial, uma ameaça e, enfim, um problema a ser enfrentado. Não, olha só. A questão da fragilizada é uma narrativa difundida pelo movimento feminista. Eu não acredito que o imaginário social veja a mulher negra como fragilizada. Quem está reproduzindo isso é o movimento feminista. O que eu acho, que eu acredito, e que, assim, pelo que eu já li da literatura acadêmica, eu vejo que a mulher, não só a negra, a mulher em geral, ela é acolhida pela sociedade. Tanto ela é protegida dentro da escola como dentro da família. Você espera-se da mulher que ela estude, espera-se da mulher que ela seja tal. Tem uma proteção social invisível para a mulher. Para o homem não tem. Por isso que a sociabilidade da menina é indoors, né? Ou é na escola ou na família. Tem muitas pessoas cuidando da menina, por isso que a menina tem que ser protegida. O menino não tem. Tipo, o menino não tem. Não, porque já tem uma expectativa que ele vai ser sociabilizado pelos pares. Aí os pares já lá não são grandes coisas. Entendeu? Já não tem uma família que pode não ser muito bem estruturada. Então, como é que fica o encaminhamento desse menino? Reforça isso tudo num cenário que o debate público está martelando, macetando a narrativa, que é a mulher que mais sofre na sociedade. Quando ela é negra, ela é a hecatombe da civilização ocidental. Olha que loucura. Como é que a gente vai dar atenção para os dados estatísticos se tem um cenário todo martelando que a mulher negra sofre racismo e sexismo ao mesmo tempo, por isso que ela sofre mais. É por isso que ela é mais necessitada, por isso que as verbas, as políticas públicas, os empreendimentos governamentais devem focalizar nela. Perfeito. Então, há um prejuízo da narrativa, não é só... A narrativa pode parecer que causa como consequência o efeito de irritação, mas tem um efeito real que as pessoas talvez não estejam observando. Em outros países já estão, na Coreia do Sul já está observando. O último presidente da Coreia do Sul foi eleito exatamente por conta disso. Teve um movimento masculinista muito forte, que estava com um grande ressentimento em relação às políticas identitárias focando nas mulheres. Perfeito. Muito bom saber disso. O segundo ponto que você colocou é assim: o homem negro está em situação social pior do que a mulher negra. 9 referências citadas. Um desses fatores, além da escolaridade, claro, é renda também? Tem. Se não me falha a memória, 75% das pessoas que morreram no Brasil por arma de fogo são homens negros.
os homens negros, a população carcerária corresponde a 95% de homens negros, se não me falha a memória. Então, assim, 75% mortos, 95% presos. Então, se ele está preso, ele está morto. E aí, quando ele não está preso, quando não está morto, ele está fora da escola. Assim, e aí? Como é que a gente sustenta essa narrativa que a mulher preta que é pior? Perfeito. E eu te perguntei, por exemplo, sobre essa questão também, porque se a mulher ela consegue estudar mais e ela consegue e ela tem justamente mais cuidado e proteção, ela tem mais chances de se emancipar socialmente, de se qualificar profissionalmente e vai ganhar mais também. Vai ganhar mais também. Uhum. É o que a gente tem visto. A gente tem visto uma geração de mulheres, inclusive assim, da minha geração mesmo, que estão aqui, estão recebendo altos salários e acima, claro, de homens negros. Assim. Perfeito. Então, assim, você acha que também isso influencia na concepção de que, tipo, a gente estava comentando antes de iniciar, né, de que um dos textos que você traduziu por que mulheres negras deveriam casar com homens brancos? Porque, teoricamente, um dos pontos do texto é de que uma mulher negra não encontra um homem negro na sua altura, digamos assim, mesmo que ela quisesse. É isso. Então, aquele texto do Ralph Banks, que causou maior vulco lá no Instagram, eu fiz uma tradução do texto dele. Ele já estuda relações conjugais, interraciais há anos. Ele não é uma pessoa qualquer. As pessoas, obviamente, têm o direito de não gostarem do texto do professor Banks, mas, assim, ele tem um ponto ali. Ele não ofendeu o homem negro. Na verdade, aquele texto ali era tipo um empoderamento da mulher negra. A mensagem dele era assim: olha, minha filha, você, em vez de ficar presa nessa ideia da fidelidade, vai ser feliz, case, namore, quem você quiser. Era o final, a tônica, né, a mensagem final, a moral do texto. Se você me ficar o que você quiser. Só um pouquinho, só espera só um pouquinho. Começou a acontecer alguma coisa aí no seu som. No meu som? Tá dando umas pipocadas, mas continua, deixa eu ver aqui se é outra coisa. Eu tô normal, assim, tô sem microfone, inclusive. Tô com do celular mesmo. Beleza, continua. Não, então, ele fez esse texto, eu traduzi, as pessoas não gostaram, me xingaram, queria que eu apagasse, só que, assim, né, quem manda no meu perfil sou eu. Eu só não apaguei como fixei no topo por bons meses e ainda fiz mais textos sobre o assunto, entendeu? Porque eu sou desse jeito. Já que machuca, eu vou machucar mais ainda para parar de ser frouxo. Então, assim, na verdade, o que ele fez um texto motivado pela posse da juíza da Suprema Corte Americana. Eu esqueci o nome dela agora, ela tem um nome complicado. Esqueci o nome dela. E ele viu que o marido dela é um homem branco, a filha dela negra, né? E ele usou esse exemplo, usou o exemplo da vice-presidente americana, que eu também agora me fugiu o nome, alguma coisa Harris, me fugiu o nome dela. Agora, a vice do Biden, também é casada com um homem branco. E elas são mulheres de alto nível de escolarização, elas são top de carreira. E aí ele falou assim, olha, elas estão nesse nível de carreira porque elas não insistiram na ideia difundida que só é possível ser feliz casando com indivíduo, com um cônjuge do mesmo grupo racial. Elas casaram com indivíduos que faziam bem a elas, por qualquer motivo, bem no sentido mais amplo possível, que eu não sei qualificar e ele também não qualificou. Mas que abriu mão dessa ideia de fidelidade racial em nome da própria felicidade. E aí ele começou a trazer dados sociológicos referentes ao contexto americano, falando assim, olha, a maioria dos casamentos que são intrarraciais, entre negros, eles acabam em divórcio. E a mulher negra, ela acaba casando com um homem branco depois disso. Ele usa duas expressões, ele fala marry down, marry out, marry down. Então, a primeira mulher negra, ela insiste nessa ideia da fidelidade racial, casar com alguém dentro do grupo racial dela. Então, ela marry down. Mesmo ela casando com uma pessoa num status socioeconômico inferior ao dela, então ela insiste nisso, então ela está marry down.
E depois que o casamento não dá certo por conta dessas contingências econômicas, sociais, aí ela acaba marry out, ela se divorcia. E vai procurar um novo parceiro, ou entra em celibato, um celibato involuntário, ou ela casa com um parceiro branco. Entendeu? Entendi. Então, esse cenário, claro, tem inúmeros fatores. Esse é um assunto, acho, tão complicado, porque não dá para a gente apontar qual é a razão. Mas você sabe pelo menos um dos fatores, assim, um chute de por que então o casamento negro não tá dando certo? Porque há um tempo atrás eu lembro que pesquisando sobre esse assunto, você vê muitas menções a como a comunidade negra ela se auto sustentava no sentido comunitário, né? E também na questão familiar. Era muito mais dado como certo uma negra casar com um negro, porque eles casavam cedo, eles tinham um alto grau de fidelidade, os filhos criados no lar cresciam e tinham mais sucesso, inclusive na escola. Por que isso mudou? Tem alguma ideia? Bom, eu vou apostar nessa ideia do professor Bates, né, que a mulher acabou acelerando em níveis de carreira, de escolarização, e o homem negro não acompanhou. Então, ela acabou se inserindo em contexto social que ela não conseguia achar um par dentro do grupo racial dela que fosse à altura do que ela tinha. E aí ela acabou casando com um homem branco, ou também ou ficava na situação de celibato. Mas porque ela não queria abrir mão desse padrão social que ela alcançou. Porque, veja, eu debato muito essa ideia do solidão da mulher negra. Quando eu falo debato, quer dizer que eu rejeito, porque eu não acho que é um fenômeno sistemático. E não acho que atinge mulheres negras de todas as faixas sociais. Quem está falando de solidão da mulher negra são mulheres de classe média. As mulheres pobres, elas não estão sofrendo de solidão alguma, elas estão com seus pais. A mulher negra de classe média universitária... Peraí, cortou um pouquinho. Você pode repetir isso? Você acha que, então, a mulher negra, ela não tá sofrendo afetivamente? Isso daí só se ela for de uma classe social maior? Não, eu acredito que a solidão da mulher negra não existe como um fenômeno sistemático. Eu rejeito essa ideia, eu não sou filiado, não subscrevo essa ideia que existe um complexo da solidão da mulher negra, conforme as pessoas falam por aí. Eu acho isso porque eu percebo que as mulheres negras que estão sozinhas são aquelas de classe média que têm escolarização universitária. E aí elas estão buscando, de uma forma consciente ou não, um homem negro de escolarização classe média universitária. Só que a gente já viu que os homens negros ou morreram, ou estão presos, ou saíram da escola. Aí, assim, o que ela quer, o que ela está achando que vai acontecer, sabe? O que ela acha que ela vai acontecer. Até no meio da pandemia, eu fiz um texto meio bronca, sabe? Com isso. Eu tinha mais alunos que falavam muito isso para mim, que era difícil encontrar um namorado negro, com isso, tal. Aí eu falei, olha só, você tá querendo, na verdade, você não quer um namorado, você quer o tio Phil, entendeu? Sabe, do Maluco no Pedaço? Tu quer o tio Phil. Sei. Entendeu? É isso que tu quer, porque você criou um imaginário, a gente foi influenciado pelas sitcoms dos anos 90, e aí você quer viver na sitcom dos anos 90. Entendeu? Só que a nossa vida não é o sitcom dos anos 90. Você não vai encontrar o tio Phil. Entendeu? Não vai encontrar o tio Phil. Qual é o nome daquela outra? Por um tio Phil? Peraí, deixa eu mexer aqui no seu áudio. Deixa eu tentar mexer no seu áudio que não tá... Alguma coisa não tá dando certo. Começou a pipocar bem na hora que você começou a falar. Fala mais um pouquinho agora. Oi. Agora tá... E aí? Vamos ver. Vamos lá. É que tá dando umas pipocadas. Começou a dar um chiado. De novo, por incrível que pareça, foi no começo. Eu tenho a impressão que é no teu microfone isso, esse barulho. Eu também pensei, mas eu tô usando o meu microfone silenciado, ó. Fala alguma coisa agora. Oi. Eu não saio, tá vendo? É do teu. Melhorou agora? Não. Eu acho que é aí que tá saindo o homem. O chiado.
Tá bom. Não, beleza. Continua aí que eu vou mexendo aqui também. Eu queria que você comentasse assim, então assim, o que ela quer é o tio Phil, que é o tio Phil, um cara negro, escolarizado, ganhando bem. É mais ou menos isso. Exatamente, ganhando melhor que ela, em alto nível. E além disso, ali, né, ganhando mais do que ela, alto nível, que tem uma consciência racial. Eu acho isso muito engraçado, sabe? Porque a pessoa parece que não tá pedindo, fazendo um prato de espoleto, entendeu? Ah, eu quero um negão. E eu quero que ele tenha um diploma de mestrado. E eu quero que ele ganhe mais do que eu. E eu quero que ele tenha consciência militante. Gente, se esse cara fala, meu filho, tu acorda, entendeu? Acorda pra tua vida. Tu acorda pra tua vida. Sabe? Você acorda pra sua vida. As coisas não são desse jeito. Não são desse jeito. E uma coisa muito curiosa também é que muitas dessas mulheres, elas nem fazem a parte delas na conquista desse parceiro imaginário que ela está criando. Entendeu? Elas acham que elas merecem porque elas merecem. Entendeu? Não porque elas estão entregando alguma coisa que faça merecer. Porque, assim, em termos de conquista masculina, conquista você vai, obviamente, saber falar muito melhor do que eu, de títulos e cargos não faz menor relevância para o homem. Não tem a menor importância. Essa coisa de títulos e cargos é importante para a mulher quando ela quer um homem. Entendeu? Mas isso aí que você falou. Isso aí que você falou é uma coisa que eu falo todo dia aqui no meu canal. Por exemplo, a mulher que é um cara, quando ela fala que não tá sentindo falta de alguém, é de alguém específico que ela goste. Esse é o primeiro ponto. E que, realmente, para o homem em si, entre uma mulher com 35 anos, cheia de diplomas, e uma que ele pode achar mais atraente e talvez menos exigente, digamos assim, que ainda está crescendo, está se desenvolvendo e tal, que ele acha que vai ser melhor companheira, digamos assim, ele prefere a mais nova. Isso é verdade também. Exatamente. Eu falo isso, as pessoas me acusam de Frozen. Aí é por isso que eu não falo muito no Instagram sobre isso, porque tipo, eu enxergo muito isso, muito no preto no branco. Assim, gente, vocês estão pro homem faz a menor importância que tô doutorada na Sorbonne. Não é a menor importância, ele quer ver se você é gostosa. Se é gostosa, se é legal, se é bacana, você não é insuportável. É isso. Entendeu? É mais simples. Você, a gente, mulher, que olha outras coisas. A gente não fica com cara feio, mas que ele oferece uma segurança. Não é nem segurança financeira, mas segurança mesmo, que a pessoa que vai estar lá por você, para defender, que ele é mais forte, que consiga mostrar que a capacidade de liderar um lar. Entendeu? A mulher está atrás disso, de uma pessoa que consiga, que permita a mulher ser inconstante. A mulher é inconstante. A natureza da mulher é inconstante. A gente precisa de alguém que consiga lidar com a inconstância. E o homem mesmo, né, um homem maduro, ele é um homem que consegue lidar com a inconstância feminina, oferecendo segurança. Se for um homem que não lida bem com a inconstância, é tipo dar moral a uma mulher. Então, assim, não serve. Entendeu? Então, assim, tipo, não serve. Você tem que ser um homem desse jeito. Agora, é difícil falar sobre isso, porque como eu vai ter várias amigas falando isso, que como elas se formaram, se dedicaram, né, viraram independentes, e tem não sei quantos diplomas, estudaram fora, falam, sabe lá Deus quantos idiomas, elas acham que isso habilita a ter um par, porque elas são excelentes no mundo externo, no mundo geral. Mas para uma relação homem-mulher, isso é suficiente. Isso é suficiente para um cara que nem eu. Porque se for um cara intelectual, que nem eu. Outra pergunta ainda, aproveitando essa questão que você está comentando, eu ia te perguntar o seguinte: você não acha que também o homem branco, ele, digamos que ele tem meio um capital erótico de atrair, ele não tem um estigma assim de ser um cara de repente mais atraente, mais bonito, talvez? Não entendi por causa do barulho. O áudio tá meio ruim mesmo. Por incrível que pareça, é o seu mesmo, porque eu tava com o microfone aqui mutado. Eu tô falando, não sai nada. Tá ruim. Mas eu acho que é o seu alto-falante, entendeu? Acho que é o alto-falante, que quando... provavelmente o que eu falo tá ecoando junto com o microfone. Quando você faz a pergunta agora, eu desligo o microfone. Peraí.
Tá. Aí, agora foi. Muito bom. A pergunta é o seguinte, por exemplo, dentro desse aspecto, por exemplo, o homem branco, né? Vamos chamar que o homem branco, ele tem um aspecto de príncipe medieval, um cara talvez saído do filme da Disney, que talvez seja o homem na sua masculinidade e potência máxima. Ele é um cara cavalheiro, é um cara bem educado, é um cara que vem de uma família muito mais, sabe, estruturada, de um lugar onde ele nasceu, talvez em berço de ouro. Então, um homem branco, ele pode, de uma certa forma, simbolizar para a mulher que olha só quem eu tô pegando, entendeu? Olha só quem tá do meu lado, olha só com quem eu casei. Que seria mais ou menos o efeito reverso daquilo que a gente fala que é o jogador de futebol. O que o jogador de futebol faz? O cara vem da quebrada, vem da periferia, ganha muito dinheiro com o esporte e de uma hora para outra ele tá namorando uma branca. Não importa se ele... Enfim, a não ser que ele seja aquele cara que começou a namorar, tem 10 anos com a menina, não vai trocar, óbvio, né? Ele tem uma noção de que, tipo... Só que são poucos casos assim. A maioria do cara, ele quer crescer financeiramente, ele quer arrumar uma mulher bonita, e normalmente ele quer uma loira. É assim que funciona, né? Nesses casos mais emblemáticos que a gente vê. Na mídia, a gente também tem os funkeiros, por exemplo. Você tem os caras que são os influencers, cantores e jogadores de futebol, que são esses novos ricos que eles ascendem, eles fazem isso. Do outro lado, a gente teve um exemplo recente que foi o da Jojo Todinho, por exemplo. Jojo Todinho, o primeiro marido dela não se parece em nada com o segundo. Não só porque um é, digamos, negro e o outro é branco. Também por isso, mas um é militar, né, de carreira, o outro, sei lá, se ele tinha o ensino superior, acho que não. Entendeu? Então, é bem por aí. Você acha que tem a ver também essa questão? Acho. Tem umas pesquisas bem já antigas, de muita tradição na sociologia, que diz que tem indivíduos negros buscam cônjuges brancos para garantir a ascensão social. Por exemplo, quando o jogador ele fica muito rico, ele tem muito dinheiro, então ele está com um status. Só que para legitimar esse status, ele busca uma cônjuge branca. Então, assim, é como se fosse o ultimato, o prêmio maior. Mas, olha, além de todo o dinheiro, tem uma branca. Ter uma esposa branca é como se fosse ratificando aquela posição dele. Isso aí é mais importante para os homens negros do que para as mulheres negras, diga-se de passagem. Porque entre os homens negros é como se fosse uma pontuação maior ter um relacionamento com uma mulher branca do que com uma mulher negra. Entre as mulheres negras, especialmente hoje em dia, já tem rola mais um sentimento de culpa em relacionar com um homem branco. E o homem negro ele já não parece ter, pelo menos, esse sentimento de culpa em se relacionar com uma mulher branca. Porque para ele é como se fosse mais um status social. Como eu falei, não tem importância para o homem em geral, se é titulação, formação, potência, mas não tem. Portanto, se ela é gostosa e se ela é legal. E no caso do cara do rico, essa é muito gostosa e ao ponto de ficar muito bem ao lado dele. Então, é como o dinheiro dele permitisse o acesso à melhor mulher do mercado que estiver disponível para ele e que queira estar disponível para ele. Então, é mais importante. Deixa eu te perguntar, você não tem um fone, não? Talvez o fone resolva o seu áudio. Peraí. Vamos ver. Vamos ver. Quem sabe faz ao vivo, rapaziada. O bate-papo tá tão legal, né? Tanta informação da hora, mas o microfone realmente... E olha que se você for ver nos minutos iniciais da live, não tava assim. Já foi. Esse foi. Voltou? Deixa eu... E agora? Agora, deixa eu só mexer aqui no seu... Agora o seu tá meio... Peraí. Fala agora. Oi. Agora Olá. sim. Agora sim. Uhum. A galera... Pessoal, confirma aí pra gente aí, vai. E agora o áudio, tá ok? Melhorou? Melhorou? Aê! Agora vai. Pronto.
Bom, só para recapitular então o finalzinho que você estava falando e estava realmente quando você começou a falar, quanto mais você foi falando, foi ficando mais picotado, né? Então você estava falando que realmente a questão da mulher branca ratifica para o cara talvez uma posição de sucesso e para o homem isso é mais importante do que para uma mulher. Então existe essa preferência, de modo geral. Existe. Existe. Mas não, aí... entre os homens que ascenderam, especialmente, né? E entre os homens que não ascenderam, você não vai ver muito isso. Mas os que ascenderam, sim. Entendi. Mas aí não vai contra aquilo que a gente estava dizendo, porque, pô, a mulher ela estuda e ela já não consegue encontrar um homem que esteja equiparado ao seu nível de conhecimento financeiro, social, né, cultural, etc. E aí, esse cara que ela não casa justamente com o branco, porque para ela, digamos assim, ela tá justamente entrando, ela tá evoluindo, né? Já que ela cresceu de renda, já que ela cresceu de nível educacional e por isso ela acaba casando com o branco, não é também uma forma dela meio que ratificar isso também? Não, porque no caso, o homem negro, ele não está buscando uma pessoa, o homem negro que ascende e está buscando uma branca, esse cenário que a gente está falando, né? O homem famoso que ascendeu. Ele não está buscando a parceira branca porque ela tem o mesmo nível que ele. A não ser que se fosse o Neymar namorasse a Xuxa. Entendeu? Não, mas não acontece. Ele pega qualquer, entendeu? Qualquer mulher branca com 100 reais na conta lá dentro. A mulher negra, quando ela está buscando o branco, ela está casando uma pessoa com o perfil dela. Não ela está casando com uma pessoa menos que ela. Ela está casando com uma pessoa igual ou maior que ela. O homem preto que casa com a branca, ele com qualquer uma, desde que seja muito gostosa. Então, mas é que pro homem não importa quanto ela ganha. É ele que vai ganhar dinheiro mesmo. Ele que tá, digamos. Então, exatamente. Então, mas não é a mesma coisa. É porque o critério é diferente. Só que não é a mesma coisa. Não, mas você acha que a mulher casaria com um homem branco que não fosse bem sucedido, por exemplo? Que não fosse um cara que ganhasse melhor, não fosse um cara que tivesse um nível educacional legal? Não, é possível, mas eu acho assim, tomando o exemplo que ele está falando, não. Só que aí, então, de novo, se a mulher quisesse casar ou casar, ela casaria com qualquer pessoa no nível abaixo do dela. O homem, nessa situação que a gente está falando, do que ascendeu, ele está casando com qualquer uma, desde que seja gostosa. Essa é essa a diferença, entendeu? Você conhece a questão da hipergamia, né? Sim. Então, não seria por isso que justamente a mulher não casa com um homem que esteja abaixo dela e justamente o homem casa com alguém que esteja abaixo que ele? Não. Não. Não, acho que é isso, não. Acho que tem uma questão meio cultural bem resolvida. A hipergamia explica que a mulher sempre busca alguém que esteja ou igual ou acima do nível financeiro, social e até mesmo cultural que o dela. Ela não se relaciona, não se casa para baixo. Já o homem casa. O homem casa para baixo. Desde que ela seja bonita. Para baixo. Desde que ela seja bonita. É a casa desde que ela seja bonita. Então, o critério do homem que ascendeu, ele vai procurar a branca, porque já botou lá no critério dele que a mais bonita é a branca. Então, ele vai procurar a branca. Eu concordo. Entendeu? Beleza, assim, é o critério dele. Do lado ocorre a mesma coisa. Pelo menos para mim. Mas o critério do outro lado é mais sofisticado. Entendeu? Que se mulher bonita tem pra caralho por aí, gostosa tem muito por aí. Agora vai procurar um cara muito formado por aí. Então, assim, o critério do outro lado é mais sofisticado do que o critério masculino. Certo. Eu vou te mostrar um vídeo. Mas antes disso, eu queria que você comentasse o seguinte. Por que realmente as mulheres... O que tem de diferente realmente nessa questão de mulheres e homens agora na vida adulta? Tipo, por que elas estão ganhando mais? Por que elas estão estudando mais? Você acha que falta incentivo, falta oportunidade, falta, de repente, olhar para os problemas dos homens e tentar, digamos, ajudar ali para dar um suporte para que eles consigam chegar mais longe? Por que a mulher daria suporte para os homens chegar mais longe? Não as mulheres. Não as mulheres. Vamos pensar no ente Estado, por exemplo. Sim, aí sim. Claro, sim, precisa. Não, as mulheres estão movimentando para a carreira porque tem a gente, de uma forma ou de outra, nós fomos influenciadas pela ideologia feminista. Então, assim, todas as gerações até agora, elas são influenciadas
com o pensamento de construir uma carreira e não construir um lar, por exemplo. Então, assim, as mulheres, normalmente, elas conseguem construir uma carreira média, alta, justamente por conta dessa influência. E o homem, não. Você acha também que, por exemplo, dentro dessa questão, é mais fácil do casamento dar certo quando a mulher ela encontra esse homem negro, que seria esse primeiro casamento que você falou, né? E ela insiste em casar com esse homem negro, mas ela se daria certo se esse homem negro fosse um cara que ganhasse pelo menos tanto quanto ela e fosse também do mesmo nível educacional? Sim, com certeza. Não, com certeza. Então, essas questões demográficas, assim como um todo, né? Meio que determinam, assim, certas estatísticas que a gente fala, né? Eu sempre falei isso, mas você tem me visto falar isso em público, normal, porque as pessoas falam que eu sou afroja, mas eu sinto muito, mas os grupos se organizam dessa forma. Entendeu? As pessoas se organizam desse jeito. O homem, como ele é mais simples na escolha da parceira, entendeu? Ele talvez não consiga perceber essa tecnologia. Mas a mulher não escolhe o parceiro de forma simples. Ela pode escolher de forma simples para uma noitada, para uma ficada, mas para o parceiro de vida não é simples. Ela analisa um monte de coisa. Ser bonita é a última das coisas que a mulher analisa. É o que menos importa, aliás. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente está trocando uma ideia aqui, o áudio tá ok agora, pessoal. A gente está aqui, ó, 240 pessoas. Deixa o like aí, ó, vamos subir, beleza? Vamos subir esse número aí de gente ao vivo, vamos chegar aí enfim, ao número que a gente sempre está esperando, né? Ainda mais esse horário que a gente resolveu fazer para vocês. Bom, eu quero que você avalie esse vídeo. Deixa eu mostrar aqui Deixa eu botar aqui no... É um vídeo muito, muito interessante. Inclusive, antes disso, né? É até bom que... Eu queria que você comentasse. Por exemplo, a carreira também influencia muito na questão do sucesso do casamento. Por exemplo, se a mulher tem uma carreira e ela foca demais na carreira, é capaz dela, uma hora ou outra, ter que optar ou pelo casamento, maternidade, ou pela carreira e, claro, sei lá, mudança, salário, etc. Se ela tiver carreira de alto nível, sim. Com certeza. Com certeza? Certeza. E isso aí também... Será que não é por isso também que, de repente, não tá tendo muito divórcio dentro dos casamentos? Não só divórcio, como celibato involuntário. Entendeu? Eu acho que a minha geração, ela vai ser a mais solitária de todos os tempos. Não só por conta desse movimento de focar em carreira, em focar em produtividade, mas a gente teve uma pandemia no meio, 2 anos. A gente ficou 2 anos sem comunicar com pessoas. Não que nós fôssemos já muito bons nisso. Mas aí, depois de 2 anos vivendo como ursos, hibernando, está pior ainda. Então, já está numa readaptação. Ou seja, vai ter tudo para ser várias psiquiatras, eu já li, já estavam apontando que isso vai ser a geração mais solitária de todos os tempos. E tem muitos fatores envolvidos. Por isso, é uma das razões pela qual eu rejeito essa ideia da solidão da mulher negra como fenômeno. Não dá para apontar que a mulher negra vai estar solitária porque ela é negra. É muito empobrecedor pensar assim. Tem tantos fatores envolvidos nisso e tem tantos celibatos involuntários em outros grupos sociais raciais que aí eu acho que é complicado apontar que é só a mulher negra nessa posição. Você acha que, nesse sentido, afetivamente, quem está mais na escassez a ponto de entrar para o celibato involuntário, homens ou mulheres? Cara, eu tô achando que são os homens, sabe? Eu achava que eram mulheres. Mas aí, assim, essa minha vida de produtora de conteúdo mudou um pouquinho a minha percepção. Eu acho que são os homens, entendeu? Eu reparo que, assim, que em termos de acesso a, digamos, sexo casual, a mulher ela faz a hora que ela quiser, o homem faz quando ele consegue. Entendeu? Então, assim, o homem ele consegue fazer sexo como alguém quer fazer com ele. A mulher faz a hora que ela decide fazer. Entendeu? Então, é mais acessível para ela esse mercado sexual do que com o homem. Para a mulher hoje em dia, né? Só ela fazer com ele. Ela não consegue alguém para fazer isso. Então, acho que a escassez parece mais entre homens. Excelente, excelente. Ó, vou te mostrar esse vídeo aqui. Deixa
eu botar aqui pro pessoal, ó. Pessoal, vejam esse vídeo aqui. O pessoal já deve ter visto, né? Esse vídeo, o título é Solidão da Mulher Negra que só quer branco. Vamos lá. Ah, meu Deus. White guys? I'm just dating white men. I love white guys. White But men? I actually don't date black guys. No, a little vanilla and a little chocolate. White chocolate. People always ask me, why do you only date white guys? Why the would this and other black like white boys? All you black don't even look at black men anymore. Why do I only date white guys? Why don't I date black guys? What does attract me to white guys? I don't know. I just have a thing for white boys. I find white guys so attractive. They're bomb. I date white guys because they are just so much better. I do not date black guys. I think black men are ugly, horrible providers. Of course, black men are always in that kind of. I agree. Savages. White men treat black women better. I told my dad that I was dating a white boy. White guys are just so much more appealing. Like they're just so gorgeous, right? They're so gorgeous. The most beautiful beings on this earth. Not attracted to any other race. My boyfriend is a white boy. Date a white boy. Dating white men is the only option. Não, agora esse negócio aí do eles são mais educados, cara, eu achei. Não, é ridículo esse vídeo. Porque olha só, isso aí é uma característica muito comum entre as mulheres negras. Quando elas têm mais experiências com homens negros, elas acham que todos os homens negros são iguais. Aquele filho da puta, desculpa, não sei se tá falando não. Pode. Desculpa, saiu. É igual aquele filho da puta que ela conheceu do samba, não é verdade. Sim, é equivocado você atribuir uma característica negativa a um grupo inteiro de homens. Assim, é muito errado. Mulheres brancas não fazem isso. Ela não sai com um homem branco e aí o cara é filho da puta com ela, fala, ai, não gosto de sair com homem branco, eles são todos filhos da puta. Não faz isso. A mulher negra faz. Só a mulher negra faz isso. Isso aí é um grande, grande, grande erro. É um grande equívoco. Isso não dá para você colocar a sua experiência individual como coletiva e denominar uma parcela inteira do grupo. A sua experiência, você se deu mal com aquele negão, você vai para o outro negão, ou para o outro brancão, ou para quem se for, mas você não dá para atribuir com uma característica negativa a uma característica fenotípica. Isso é equívoco, inclusive é até bem racista. Né? Você está concluindo com base numa experiência que todos os outros seres humanos, apesar de estarem num grupo único, eles não são heterogêneos, porque eles são heterogêneos, nós somos heterogêneos. A gente pertence a um grupo negro, mas nós somos pessoas diferentes. A personalidade são diferentes. Concluir que todo mundo é ruim porque foi ruim é um absurdo. Entendeu? Isso é um grande absurdo. Uhum. Excelente. O que eu ia justamente mostrar esse vídeo por causa disso. Elas falam que só saem com homens brancos, que elas só gostam de homens brancos, que o cara que ela se sente atraída é o homem branco, o cara que ela acha bonito é o homem branco. Na visão dela, isso daí é uma preferência, óbvio, né? Beleza? É uma preferência. Mas não é só uma preferência. Pode ser também, a Mel fala um pouquinho sobre isso, é tipo um auto-ódio, entendeu? É como se ela, de forma inconsciente, ela estivesse querendo buscar purificar os descendentes dela, porque ela já não gosta da cor dela. Nossa, meu Deus, qual é acontece, infelizmente. Assim, vou buscar vou purificar meus descendentes, então não vou ter filhos com eles, né? Para ter filhos mais claros. Não, é um pensamento que pode ser inconsciente, não pode ser proposital e pode parecer, como você falou, como uma preferência, entendeu? Mas também pode ser isso que eu acabei de falar. Então, por isso que é ridículo. A gente tem que fazer uma coisa de pedagógica e parar para que essas pessoas parem de falar esse tipo de coisa. Porque isso é muito equivocado. E elas falam isso, é uma coisa que eu chamo muita atenção com as minhas alunas, quando eu estava com turma ano passado. Assim, olha só, quando você fala isso, que os homens negros todos são assim, porque você conheceu aquele pinguço no samba, você não está esquecendo que o homem negro também é teu pai, é teu avô, é teu irmão, e pode ser teu filho. Você está pensando só no homem negro, naquele filho da puta que tu conheceu. O homem negro também pode ser aquela pessoa que te chama pra caramba.
Então, você tem que parar de generalizar, porque é uma grande imprudência que você está fazendo. Excelente, excelente. Para a gente ir para um outro ponto aqui, para a gente sair desse negócio do relacionamento em si só, eu queria que a gente falasse sobre um pouco sobre essa questão também da saúde emocional, da autoestima, através de questões próprias masculinas, né? Por exemplo, como que tá o cara que é periférico, que é jovem, muitas vezes desorientado, com uma família disfuncional, ser uma referência masculina? Como tá esse moleque, talvez até em subemprego, né? Subemprego para não dizer desempregado, né? Fazendo bico, ou desempregado. E como que ele tá nesse aspecto que você estuda, assim? Ele tá realmente com baixa escolaridade, baixa remuneração, pouca expectativa de ascensão e provavelmente muito triste, muito frustrado, né? Sim. Não deve gostar nem um pouco da vida dele. Não, então, ainda não tenho contato com o aluno. Eu estou aguardando a autorização para entrar na escola. Eu estou na fase de literatura. Eu vou para campo ainda. É assim que a Secretaria de Educação me liberar. Tem todo um trâmite burocrático para a gente entrar na escola. E tem que ser mesmo, né? Porque é menor de idade. Então, eu estou na guarda, não tive contato ainda com um adolescente. Eu tive contato com esse público foi quando eu fui dar palestra no Morro da Providência, aqui no Rio. Eu fiz umas palestras lá. E aí, sim, eu reparei que tem uma falta de autoestima causada, sobretudo, por essa avalanche da onda antirracista, sabe? Que faz um trabalho mental no jovem que ele tem que lutar contra o racismo o tempo todo. Como se o imperativo da vida dele fosse lutar contra o racismo. O que, assim, é verdade, a gente deve lutar contra o racismo, mas a gente também deve cuidar da nossa vida. Você tocar os nossos projetos, sonhar os nossos sonhos, cuidar das nossas coisas. E aí, como o jovem acabou perdendo essa habilidade de sonhar, essa habilidade de desejar, essa habilidade de vislumbrar o que é melhor para ele, é justamente por conta de uma autoestima. Tem um livro da Bell Hooks maravilhoso sobre isso. O nome é Rock Mais Soul, mas eu acho que ele não tem tradução ainda para a língua portuguesa. E ela fala exatamente sobre a questão da autoestima. Se você não tiver uma autoestima desenvolvida, você não tem como desenvolver uma autodeterminação. Você não tem como você desenvolver autorresponsabilidade. Ao meu ver, essa quebra da autoestima no jovem vem muito exatamente dessa avalanche do ativismo antirracista, entendeu? Que acabou deixando de lado possibilidades, perspectivas de sonhos para o jovem, para que ele fique em estado de combate ou de vítima o tempo todo. E não é possível você avançar, você ter uma autodeterminação se você está na posição de vítima o tempo inteiro. Não é possível você ter autoestima sendo vítima. Entendeu? Então, a gente acabou criando um discurso público, um debate público, que o jovem entende que ele está fadado a sofrer de racismo. Entendeu? Que ele está fadado a sofrer disso, que ele está fadado a ser alvo da polícia. Até pode acontecer, mas a gente tem outros planos da vida. E a gente precisa sonhar com os planos. Eu fiz uma palestra uma vez, que aí o rapaz me perguntou se o filho dele seria aprovado na seleção de cotas da universidade. Porque ele é negro e a esposa dele era branca. Então, o filho dele é negro, mas claro. Então, ele estava preocupado se a criança seria aprovada. Só que ela é uma criança, ele tem 7 anos. Entendeu? Como se ele está calculando o que ele vai fazer daqui a 12 anos. Eu pode nem ter cota, pode ter nem universidade. O garoto, inclusive, pode dar uma bela de uma banana para a universidade e estudar em Princeton, estudar em Harvard, estudar latim, na Sorbonne. Enfim, tem tantos campos de possibilidades, a gente não sabe o que esse menino vai ser. Mas ele já está achando que a única coisa que ele pode ser é estudante cotista da UERJ. Isso aí é extremamente limitado, é um horizonte imaginário limitado. E a gente não sabe o que essa criança vai ser. Até onde eu sei, essa criança vai ser um brilhante físico. A criança tem 7 anos, 6, 7 anos. A criança está se instalando no mundo, não sabe nem o que está acontecendo no mundo. Você sabe ver o que está preocupado com um cenário tão circunstancial.
Ele está preocupado com isso porque ele perdeu a capacidade de imaginar um bom futuro, que não seja aquele que é dado como um único possível, que é você entrar na universidade através de cota, depois ter um emprego público, e isso, e acabou. E a vida não é assim, a vida é cheia de surpresas. Então, teve a minha ex-sogra, ela teve uma aluna na faculdade que é negra, um subúrbio aqui do Rio, e ela foi estudar em Cambridge. Ela nunca tinha saído do país, ela dominava grego. Assim, tem muita gente no mundo que domina mesmo grego. Então ela foi contratada assim, tá? As coisas acontecem. Ela é negra, assim, né? A menina pobre, menina humilde. E ela estudava tanto grego na UFRJ que ela conseguiu dominar a língua de uma forma que foi interessante para Cambridge. E ela foi convidada para ir para lá. Só com graduação. Você vê como que a vida é cheia de surpresas. E é cheia Legal, de possibilidades. legal. De possibilidade. Eu acho que falta nessa juventude, na juventude negra, e aí é um trabalho mais para gente, que não é muito jovem, né? Mostrar as possibilidades. Falar assim, olha só, meu filho, a sua vida não é só tragédia, você não está destinado a tragédia. A situação é difícil, sim. É difícil, já foi até pior. Entendeu? Mas você vai combater e você também vai continuar a sua vida. Você vai continuar a sua vida, vai ver o que pode, vai ver o que rola. Vai se jogar nas possibilidades, ser exemplo, ver os exemplos, ver os exemplos positivos. Não se abraçar nos exemplos negativos e nem nas situações trágicas que ainda nem aconteceram. Entendeu? Tenta pensar nas situações sensacionais que ainda não aconteceram, mas não nas trágicas. Então, esse tipo de coisa mina muito a autoestima do jovem. Isso aí é uma coisa que me preocupa. Entendeu? Isso me preocupa bastante. Você acha que também, por exemplo, já começa complicada, ele já tá numa situação complicada, e ainda o psicológico, a autoestima tá debilitada também. E não acontece também um pouco de... Vamos pensar no aspecto geral, né? No caso, a mulher, ela pode fazer o que ela quiser, não depender de homem, procurar crescer para ser diferente da sua mãe, né? Porque a mãe dela não teve oportunidade, de repente, de estudar e etc. Tem muito mais incentivo para esse cara, para essa menina, digamos assim, do que para o cara, né? Porque para o cara, ele é visto como ou um potencial agressor, ou um potencial, né? Porque a polícia pode olhar para ele já, a sociedade olha para ele como um cara diferente. Ele entra no lugar, ele pode ser perseguido, pode ser seguido pelo segurança do nada e tal, porque isso acontece mesmo, infelizmente. E também e do outro lado, tipo, a menina também ela pode ter. É isso que eu tô te falando. A questão é, sabe, do outro lado ela tem vantagens, por exemplo. Entendeu? Ela tem vantagens, por exemplo. Ela pode. Se ela se sentir ofendida, ela vai reclamar, as pessoas ouvem. O homem, ele não recebe esse lugar de escuta, por exemplo. Só se fala da solidão da mulher negra, não se fala da solidão do homem negro, por exemplo, porque não tem por que falar do homem, de modo geral. Não acho que também que isso também não acaba por deixar, já que o cara tá numa situação debilitada, ele também não busca ajuda? Não, primeira parte, quando você falou que a mulher pode buscar, ela tem esse sentido, vamos falar, o homem também pode. Entendeu? Tem tantos exemplos masculinos de sucesso, de pessoas que romperam barreiras impensáveis. Não sei se você já leu Thomas Sowell, que é um grande intelectual americano. Ele tem 90 anos e eu acho que ele é o maior intelectual vivo do mundo hoje. Ele é um homem negro que cresceu no sul-americano quando estava naquele estado severo de Jim Crow. Ele demorou para se formar e hoje ele é reconhecidamente o maior intelectual vivo. Então, assim, ele conseguiu ultrapassar todas as barreiras. Eu estou falando que todo mundo vai ser o Thomas Sowell. Eu estou falando para a gente, pelo menos, mirar nele. Se a gente conseguir ser, sei lá, 0,3% do que o Sowell olha que legal. Mas, assim, estão falando nas possibilidades. Se o Sowell conseguiu nisso, a gente pode imaginar, ou pelo menos ter fé, que a gente também pode, que o homem também pode ultrapassar isso. Ele é um homem negro que viveu nos períodos mais severos de discriminação racial americana. No Jim Crow, da era civil, que pegou tudo. Entendeu? E ele é um dos maiores intelectuais disso. Então, tem essa questão pro homem. Agora,
Da questão da mulher não é só para a mulher negra, isso é a questão da mulher em geral. A mulher é a pessoa mais protegida da sociedade. Fica com o homem os trabalhos mais difíceis, os mais perigosos, aqueles que eles podem morrer, entendeu? Aqueles que eles podem ter danos físicos, assim, historicamente, por isso. A mulher ela é bem mais cuidada. Tem um amigo que falou uma coisa assim, muito sensacional, né? Ele estava conversando sobre feminismo e falou, olha, é porque, assim, é porque o homem vale menos, né? Aí ele explica, né? Eu acho que é essa a conclusão que dá para chegar analisando isso, porque o homem vale menos. O homem, ele que vai lá para a mina de carvão, ele que vai para a guerra, ele que vai lá no negócio de petróleo, ele entendeu? Ele faz tudo. Eu falei, nossa, é mesmo. Eu falei, nossa, o homem não vale nada. A interpretação dada pelo feminismo, que é o que acontece no debate público, porque o debate de gênero público é dominado por mulheres. Entendeu? É dominado por mulheres. É por isso que eu sou escutada nesse assunto de homens negros. Não é só porque eu estou falando coisas brilhantes, é porque eu sou mulher, eu sei disso. Um homem negro falar o que eu falei, ele vai ser linchado. Igual esse post que você mostrou no começo, se um homem fizer, ele vai ser linchado. Mas eu não. Eu sei disso. Eu sei que eu vou ser escutada. Toda vez que eu chamar a atenção para as dificuldades de homens negros, eu vou ser pelo menos escutado. O homem não vai. Ninguém presta atenção no que um homem fala sobre gênero. As pessoas prestam atenção no que um homem fala sobre qualquer outro assunto. Pode falar política, ideologia, ciência política, menos gênero. Ninguém presta Você acha atenção. que se o homem, quando o homem fala, é interpretado como mimimi, digamos assim? Não, como o debate de gênero ele é capitaneado por mulheres e elas normalmente são feministas, elas não vão prestar atenção. É só isso, entendeu? Elas não vão, elas vão interpretar como fosse um contra-ataque do patriarcado. Entendeu? Você não vai escutar, você pode procurar, tem muitos pesquisadores homens falando sobre masculinidade, só que elas não têm tanta visibilidade como as mulheres têm. Só uma mulher é capaz de dar isso. A Bell Hooks falou isso. Quando ela escreveu o primeiro livro sobre masculinidade, ela falou exatamente isso. Eu vou escrever porque os homens não recebem visibilidade. O homem pode falar, eles não vão prestar atenção. Se o homem falar o que eu falo, ele é muito linchado. Por isso que muitos homens que militam, né, no ativismo, eles adoram o que eu escrevo, porque eu escrevo com a maior tranquilidade, que eu sei que não aconteceu nada comigo. Ele falou assim, não, olha, o feminismo está capitaneando isso sim, e está atrapalhando os homens sim. Eu já falei isso mais de uma vez, publicamente. Tem um trabalho do professor Tommy J. Curry, que é da Universidade da Escócia, que ele sofreu horrores. Sofreu horrores. Ele fez um prólogo no final do livro dele, contando esses horrores que ele sofreu para abrir a cátedra de estudos de homens negros dentro da Universidade da Escócia. E ele falou que essas dificuldades vieram exatamente de grupos feministas, que não queriam que tivesse dedicação para os homens. Elas querem monopolizar o negócio. Monopolizar o negócio. E ele falou que o boicote não foi só essa coisa esse xingamento, né, essa alfinetada que tem assim, na rede social. Não, o boicote que ele sofreu foi não publicar em periódico, foi negar a bolsa, entendeu? Assim, é um boicote sério, só que ele insistiu, e graças a Deus ele insistiu, e hoje ele tem uma cátedra lá na Escócia de estudos de homens negros, entendeu? Mas ele passou por tudo isso para fazer esse tipo de coisa. E ele falou, porque ele é um homem, porque ele é um homem. Então, assim, no debate de gênero, se fala, é a mulher que fala. Então, assim, eu vou ser escutada. Entendeu? Eu sei que eu sou escutada. Eu sei que quando eu falo, eu sou escutada. Quando eu publico, as pessoas leem. Quando eu falo uma coisa, as feministas que me escutem, elas me escutam. Entendeu? Mas um homem não. Um homem não. Deixa eu só aproveitar que você está comentando disso. A gente está falando sobre também esse negócio dos problemas da juventude. As mulheres, vamos falar um pouco sobre as jovens, né? Uma das coisas que a gente pode falar assim, já que a gente está falando de estereótipos, né? Para usar como exemplos aqui, por que as mulheres, o estereótipo da menina é o estereótipo dela vulgar, dela sexualizada, dela dançando musiquinha no TikTok, balançando a raba, fazendo pose sensual, bico de pato na foto? Como assim?
tô querendo dizer que é o seguinte, a menina que vem não precisa ser da mesma situação que o homem, mas o homem ele tem justamente um certo aspecto que é a baixa escolaridade, provavelmente ele vai ser um cara assalariado, ele vai ser um cara comum, e basicamente ele vai ser aquilo que o Mano Brown falou, né? Que quando ele falou do homem invisível, ele não é invisível porque ninguém olha, porque ele é todo igual a todos, né? Tem um em cada esquina. Então ele é simplesmente o mesmo cara da canela fina, porte físico dele ele é bem magrelo, e simplesmente é um moleque que pode ser qualquer um, né? Nesse sentido. Então, beleza, esse é o cara. E a menina, você vê que essa menina negra tem um aspecto da sensualidade muito aflorado desde cedo. Tem uma hipersexualização precoce das crianças. Então ela cresce na comunidade, ouvindo funk, do lado da casa dela, todo mundo indo pra lá. O cara que mexe lá no movimento da boca é amigo do pessoal que ela conhece. E tem uma amiga também que vai pra lá, ela começa a frequentar esses lugares cedo. Ela começa a ver música só sobre bunda, peito e começa a dançar. E isso vira a vida dela. E aí ela vira influenciadora depois. Influenciadora, né? Ela começa a dançar essas músicas, fazer vídeos sobre isso. E ela acha que isso é libertador. Isso daí é uma forma de empoderar-se. Você acha que isso é um perigo também, essa hipersexualização precoce? Não, é super perigoso, mas isso aí não é um movimento novo, isso é um projeto. Entendeu? Isso aconteceu desde a década de 70, acontecendo assim. Um dos propósitos do feminismo foi exatamente a revolução sexual. Então, o que está acontecendo agora é o resultado, é o fruto do que o feminismo se empenhou durante os 60 e 70, a década de 70 e a década de 70. Isso aí não aconteceu do nada. A ideia era essa mesma. Não, concordo, realmente não aconteceu do nada. Não aconteceu do nada. A ideia era essa mesmo, entendeu? A liberdade sexual. E tenderá a piorar se houver alguma legalização do aborto, que aí vai ser o ultimato, vai ser para esse comportamento sexual mais promíscuo. Né? Então, assim, não é do acaso, isso aí foi um projeto, pelo que eu sabe, que vem sendo empenhado há muitos anos. E acontece, sim. Eu acho assustador. Você acha que também, do mesmo jeito que a questão da evasão escolar, a questão profissional, prejudica muito o homem, e isso daí não prejudica a mulher também nessa questão afetiva de relacionamento? Porque... Claro que sim. Lógico que sim. Porque primeiro que a mulher, no caso isso é uma coisa muito engraçada. Porque eu nunca imaginei na minha vida que eu falaria uma coisa dessa na internet, mas eu já fiz tanto texto sobre isso. O mundo tá tão doido que eu tô virando conservadora sem querer, sabe? Porque eu sempre fui liberal. E aí, uma coisa engraçada sobre isso é que não está se observando que a mulher tem uma consequência biológica que o homem não tem, é a gravidez. E não pode ser o que for, o homem para o filho é mais da mulher do que do homem. Isso é uma realidade, isso é uma coisa da natureza. Tanto o filho é mais da mulher do que do homem, né? A responsabilidade é mais dela do que do homem. Essa é uma consequência da natureza. E também, já tem tantos estudos mostrando que a casualidade do sexo tem outros efeitos para a mulher do que para o homem, que a insistência nesse comportamento é bem contraditório, é um reforço contraditório. Passou a entender a liberdade sexual como promiscuidade. Mas até onde eu entendo, em termos de conceito mesmo, né, de teoria, liberdade sexual é a liberdade de fazer sexo ou não. Então, a pessoa que defende liberdade sexual, ela tem que defender o direito da menina, a menina que não quer fazer sexo. Eu recebi tantos relatos no passado, Júnior, de meninas de 18, 19 anos, falando que são envergonhadas em rodas porque elas não querem transar, enfim, coisas desse tipo. Então, eu fico pensando, gente, o que essas pessoas estão entendendo como liberdade sexual? Liberdade sexual é dar igual o pé de chuchu na serra? Isso não é. Isso também pode ser liberdade sexual. A liberdade sexual é também não fazer sexo. A pessoa que defende a liberdade sexual, ela tem que defender o direito da menina que não quer transar. Eu acho que uma menina de 18 anos que fala que não quer transar porque ela não quer mesmo.
Porque se ela quisesse, ela já teria feito. Então, se ela tá falando que ela não quer, ela não quer. Ela não deve ser objeto de chacota, de objeto de qualquer outra coisa ridícula, que é o que tem feito, que está sendo feito. Está sendo entendido como retrógrado, um movimento autônomo da pessoa. Porque ela não é assim, que ela não está preparada, que ela não quer. Ela não toma isso, ela não merece ser alvo, ser objeto de bullying por conta disso. Exatamente. Mas a lógica da liberdade sexual hoje em dia é que ela seja objeto de bullying. Então, da mesma forma que estão falando hoje em dia que ser heterossexual como é que foi? Me falaram atrasado, retrógrado, uma coisa assim. Eu estava numa mesa e aí uma pessoa falou que eu era retrógrada, porque eu sou heterossexual. Será essa palavra? Acho que a pessoa se acredita ela. Well. Porque isso não é liberdade sexual. Você apontar, fazer esse tipo de adjetivação para uma pessoa, para uma mulher, isso não é liberdade sexual. A pessoa já não sabe o que ela está defendendo. Na verdade, o que ela está defendendo é uma promiscuidade sexual e chamando de liberdade. Liberdade é você fazer o que você achar que você deve e você respeitar o que a pessoa escolheu. Se eu tô falando que eu sou heterossexual, sou heterossexual. Mas a Débora Seco discorda de você. A Débora Seco falou que, mano, você vai ser piranha, que tá na moda ser piranha, porque isso é liberdade. Maravilha! Então que ela seja piranha, mas aí as pessoas que não querem ser piranhas, elas também devem ser respeitadas. O meu problema com a piranhagem não é a piranhagem em si. O meu problema com a piranhagem é estabelecer a piranhagem como padrão. Aí a gente vai ter problema. Ele vai falar, olha, não, todo mundo que não seja piranha tá fora de padrão. Vamos ter problema. Porque o padrão não deve ser esse, o padrão deve ser o que a pessoa decidir conveniente para ela. Entendeu? O que é aquele padrão, igual o poliamor. O poliamor é muito fofinho, né? Quando surge essa ideia, que gracinha. Né? Essa pequena comunidade, olha que coisa fofa, né? Eles querem ser reconhecidos. Não é verdade, né? Porque eu li um estudo de uma antropóloga, até aqui da universidade, que ela fala que a intenção dos poliamorosos não é ser mais uma alternativa de relacionamento ao monogâmico, é estabelecer o poliamor como padrão. E nós, monogâmicos, como fora de padrão. Entendeu? Então, assim, tem uma lógica subversiva por trás disso. É muito fofinho, tá? Porém não é. Entendeu? Fofinho, porém não é. Entendeu? Muito fofo, porém não é. Então, assim, tem uma lógica por trás disso. Estabelecer o poliamor como o nosso padrão, assim como eles acham que o monogâmico é. Entendeu? Excelente. Eu estou muito bem alinhada, muito bem concordo. Se eles quiserem ser poliamorosos, como mais uma alternativa, de arranjo marital, ótimo, beleza, cada um tem com as suas coisas. Né? Quer ter tua comunidade? Olha, que alegria. Entendeu? Mas eu não vou ter comunidade, eu não quero ter. Entendeu? Porque o quê? Sou tradicional. Então, não vou ser. Se você quiser ter comunidade, ótimo. Agora, se estabelecer que a comunidade é o novo padrão conjugal, a gente vai ter. Ó, vou dar um recado aqui pro pessoal. Pessoal, tem um link aí, ó, no comentário fixado aí do chat, que é a nossa pesquisa. Prestem atenção, hein, ó. Vá na nossa pesquisa, responda lá, 5 minutinhos, tá bom? Essa pesquisa é para você, que é a galera, que me assiste aqui, que tá todo dia no canal, que é inscrito mesmo. É para você preencher, colocar lá o que você gostaria de ver no Submundo Intelectual. E eu tô fazendo o quê? Eu tô trazendo conteúdo, gente. Eu tô produzindo conteúdo todo dia, tô trazendo convidados todo dia, tô trazendo lives aqui. Então, assim, eu tô entregando. Então, você preenche lá, coloca o que você gostaria de ver no canal. 5 perguntinhas, 2 minutinhos, você responde. E aí, eu vou, em contrapartida, te retribuir entregando conteúdo para você. Beleza? Não é suspeito, não. Pode clicar lá, tá? É o link de uma pesquisa aí, é seguro, beleza, gente? Pode ficar tranquilo que eu não vou hackear o celular nem a conta bancária de ninguém. E eu quero agradecer aqui a presença da Pet, que veio trocar ideia com a gente hoje. Obrigado pela tua participação, pelo conhecimento, né? Agregou muito, acho que o pessoal gostou, teve bastante informação, você conseguiu falar aí, embora o microfone ficou meio travado no começo, mas depois desenrolou. Muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição, quando quiser, só vai chamar. Estamos aí. Beleza? O seu Instagram, aqui, vou colocar de novo pro pessoal, tem muita postagem legal. Gente, tem muita postagem legal o Instagram dela. Então, fica aqui
de novo o Instagram dela para quem quiser seguir lá, a postagem que a gente viu tá aqui no post fixado, né? Então é só seguir lá @preta de rodinhas, né? Isso. É isso mesmo. E você sofre muita perseguição do feminismo? Ah, muita. É o que eu mais sofro. Nossa, é uma loucura. Ó, esse seu post aqui foi muito bom. Você é feminista e não sabe. Porque uma coisa que a gente fala, né? Assim, a mulher fala, não sou feminista. É mais fácil você falar, toda mulher é feminista. Porque ela fala, não sou feminista, mas não, gosto de liberdade sexual, gosto de carreirismo, eu gosto de querer falar, por exemplo, que eu tenho que ter meu dinheiro. Eu sou uma mulher que vive hoje no mundo do século XXI, não estou no período, sei lá, pré-sufrágio feminino, pré-possibilidade de voto, né? Ela faz tudo que um homem faz. Então, como assim você não é feminista, né? Ela pensa igual, ela age igual e tem as ideias que, digamos, a mulher hoje em dia, ela ainda acha que, de uma certa forma, a mulher hoje em dia está em uma posição subalterna, né? Ela não está na posição de privilégio. Então, como assim você não é feminista? E aí a gente debate muito essa questão. E esse post dela é muito, muito legal, rapaziada, para vocês irem lá. Porque na verdade essa mulher pode não ser feminista, como eu não sou, mas ser influenciada pelo feminismo. Inclusive os homens também são, tá, Júnior? Achando que não só as mulheres. Eu não aguento ser feminista, velho. Eu não aguento. Vocês homens também são, mesmo não sendo feministas, ridículo. Inclusive, quando ele surgiu, né, o John Stuart Mill foi uma das pedras fundadoras do feminismo. Entendeu? Não é só a mulher, é o homem também. A gente é influenciado por essa ideologia. A ideologia é uma competência que foi criada em termos de influenciar gerações e gerações. Então... É isso. Bom, rapaziada, muito obrigado aqui pela participação, a todo mundo que deixou o like aqui. Vai ficar aqui a live para todo mundo assistir depois. Mais uma vez aqui a Paty pela presença. E fica o convite para você voltar aqui, tá bom? Conversar com a gente de novo. Tá bom. Obrigada. É um prazer. Obrigada, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, gente. Tchau, tchau.